também sobre o tratamento. Então, antes, vamos conhecer um pouquinho sobre as tartarugas marinhas. No total, existem 7 espécies no mundo de tartarugas marinhas, só que aqui no Brasil a gente encontra 5 delas, que é a careta-careta, a tartaruga cabeçuda, a Lepidochelys olivácea, que é a tartaruga oliva, a Chelonia midas, que é a tartaruga verde, a Eretmochelys imbricata, que é a tartaruga de pente, que ela foi muito usada, caçada antigamente para fazer pente, justamente por isso o nome, pente, espelho, armação de óculos. Tem a Dermochelys coriácea, que é a tartaruga de couro, que é a maior de todas. E todas essas tartarugas aqui do Brasil, elas estão ameaçadas em extinção. Um pouco sobre a anatomia e a fisiologia, então. Elas são répteis, então são ectotérmicas, ovíparas, elas colocam ovos. Elas não têm diafragma, então os músculos do celoma delas é bem forte. Elas têm poucas papilas gustativas, por isso que elas não são muito seletivas com o alimento. E a gente vê que elas consomem muito plástico, né? Porque elas não conseguem diferenciar. A pele delas é pouco vascularizada, tem escamas, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Elas possuem o bico córneo, não tem dentes. As vértebras e costelas são fusionadas e achatadas, a gente consegue ver um pouco ali na imagem. E o epitélio delas, o epitélio pulmonar não tem cílios, então elas não conseguem expelir o muco. Os rins também não têm alça de Henle. Elas não têm epiglote. O tímio vai estar presente durante toda a vida delas, nunca vai regredir. Elas também possuem glândula de sal para manter o equilíbrio e o cérebro pequeno. Aqui na imagem, a gente consegue ver o tamanho do cérebro e as glândulas de sal ali no ladinho, na letra A. Então, agora vamos falar sobre a fibropapilomatose em si. Todas as tartarugas apresentam essa doença, que são esses tumores em formato de couve-flor, que se chama. São tumores benignos, só que eles podem ser debilitantes e potencialmente fatais, dependendo do lugar que vai acometer na tartaruga, na região do corpo. Aqui na imagem da direita, até dá para ver uma cicatriz causada por apetrecho de pesca. Foi uma rede. A epidemiologia da fibropapilomatose. O primeiro registro em literatura dessa doença foi registrado em 1938 em tartarugas verdes. Então, por isso foi chamado de fibropapilomatose da tartaruga verde. Já no Brasil, foi encontrado pela primeira vez em 1986, no Espírito Santo, também tartaruga verde. A prevalência dessa doença é de 20% aqui no Brasil, e ela é considerada a maior doença episótica. Ela acomete principalmente animais jovens, subadultos e adultos. Os filhotes, quase nunca. Os animais jovens, então, têm a carapaça de 40 a 90 centímetros, é medido assim como está mostrando ali nessa imagem, e que pesam entre 10 e 30 quilos. Os adultos é o que menos a gente vê, tirando os filhotes, e isso sugere que as tartarugas jovens e subadultas vão morrer antes de chegarem à fase adulta por causa do fibropapiloma. Isso vai impactar bastante na manutenção da espécie. Então, a ocorrência é principalmente nas áreas tropicais, nos grandes oceanos, no Atlântico, Pacífico e o Índico, principalmente nas áreas costeiras, que tem muita concentração de pessoas, ou que tem pouca circulação de água, como as lagunas.
E isso quer dizer que elas são sentinelas, que vão monitorar a saúde do ecossistema marinho nos habitats delas, próximo à costa, e, consequentemente, vão indicar o impacto da atividade humana nesses locais. A etiologia, ela é desconhecida, mas como alguns animais conseguem se recuperar sozinhos e tem a prevalência variável nos lugares próximos, os estudiosos acreditam que seja por um agente infeccioso. Os estudos, tanto em tartarugas que foram inoculadas para ter o fibropapiloma ou foram resgatadas já com fibropapiloma, tiveram a presença desse herpes vírus, que é o herpes vírus associado a fibropapiloma dos quelônios. Diversos fatores estão envolvidos nisso, principalmente com contaminantes, que eles vão poder induzir o vírus que está latente ou também podem causar imunossupressão, que vai facilitar o desenvolvimento do vírus. Mas ainda não é bem certo que é esse vírus ou só esse vírus. E a tartaruga de couro? Ela é a espécie que menos é afetada pelo fibropapiloma, justamente porque elas são tartarugas de zona oceânica. Então, elas vão pouco para a costa, elas ficam um pouco em locais que tem água parada ou tem pouco contato com os humanos. Eu vou falar então agora um pouquinho sobre histologia. Primeiro, então, a gente vai relembrar como que é a histologia da pele em mamíferos. Então, em mamíferos, ela é formada, então, pelo epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. E, então, a gente tem a epiderme, né, que tem esse epitélio, e depois, abaixo, a gente tem a derme. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a epiderme, que é mais externa, e aqui a derme. A epiderme, então, nos mamíferos, ela é dividida em camadas. A gente pode chamar, então, de estratos. O mais profundo, que seria o mais interno, seria a camada basal. Esse estrato, ele também pode ser chamado de germinativo, e é onde vai ter células cúbicas e colunares. E é onde tem a multiplicação das células, que depois elas vão passar para as camadas mais externas. Depois, então, a gente tem o estrato espinhoso, que é onde tem células mais poliédricas, que é esse mais espesso, e depois o granuloso. O estrato granuloso, ele tem presença de grânulos de queratialina, e entre o extrato granuloso e o córneo, ainda a gente tem o extrato lúcido, que não está mostrado nessa imagem. Ele seria aqui essas células já mortas, sem núcleo. E são células ricas, então, em queratina, que vão fazer a formação do extrato córneo, que é formado pela queratina e age como uma proteção para a pele. Além disso, a gente tem a derme, que é formada de tecido conjuntivo, denso, não modelado. Em répteis, então, a gente também tem a pele da tartaruga, que vai ser dividida em epiderme e derme, e entre essas camadas, na realidade, entre as células dessas camadas, a gente tem a presença da lâmina basal, que, segundo a literatura, então, é de extrema importância para que esses animais de ambiente marítimo não perder água. Então, a epiderme das tartarugas ela é dividida em extrato basal, granuloso e córneo. Sendo que as células que formam esse extrato, então, são queratinócitos, e eles que são responsáveis pela produção de queratina. Aqui a gente tem outra diferença dos mamíferos, que seria, nos mamíferos a gente tem a presença da queratina alfa. Ela é uma queratina menos resistente, ela também protege contra a perda de água, mas no caso dos répteis e aves, tem a presença da beta-queratina em maior quantidade. Então, essa beta-queratina, ela tem uma estrutura diferente que se torna ela mais resistente, como se fosse mais insolúvel à água, e diminui ainda mais essa perda de água desses animais.
Então, as escamas, elas vão ser desenvolvidas, então, na fase embrionária, e elas são uma invaginação da epiderme. Ela vai ser completamente queratinizada por essa queratina beta. Além disso, entre essas escamas, tem um espaço de epiderme, então, que pode não ter queratina beta, pode ser da alfa, mas é um espaço pequeno que não interferiria na perda de água suficiente, por exemplo, para o animal morrer. Existem dois tipos de escama. Tem as escamas epidérmicas, que vão estar presentes então em lagartos e serpentes, e vão ser trocadas algumas vezes ao longo da vida. E vai ter as dérmicas, que vão estar presentes nos crocodilos e nos quelônios, que é o caso das tartarugas. E elas vão permanecer no animal durante toda a vida, então não tem trocas. Aí a gente vai ter a derme, que tem a principal função de aderir e nutrir a epiderme, e ela vai ser formada, então, pelo tecido conjuntivo, vai ter a presença de vasos sanguíneos, em menor quantidade, como a Duda comentou, que é menos vascularizada, e vai ter receptores sensoriais, além de nervos e cromatóforos. Os cromatóforos, eles são células semelhantes aos melanóforos. Eles vão ser classificados de acordo com o pigmento presente dentro dessa célula. Por exemplo, nas tartarugas, que esse pigmento é de marrom a preto, ela é chamada de melanóforos. Então, aqui a gente tem na imagem a presença dos melanóforos. Eles são células estreladas, então. Aqui também nessa imagem a gente tem uma coloração especial, tricômio de Masson, onde tem a coloração azul aqui na derme, que cobre o tecido conjuntivo. A gente também tem a epiderme, os queratinócitos, então, tem a camada basal, granulosa, e aqui tem o extrato córneo. A patologia. Esse tumor, então, ele é caracterizado de algumas formas. Uma delas é através da histologia, onde ele pode ser um papiloma cutâneo, um fibroma ou um fibropapiloma. Então, o papiloma cutâneo, ele é somente uma proliferação do tecido epitelial e geralmente indica a fase inicial. Já os fibromas, ele é uma proliferação, então, do tecido conjuntivo subcutâneo, e ele é mais comum de ser encontrado em órgãos internos. E o fibropapiloma, então, ele é a proliferação de ambos os tecidos, do epitelial e também do subcutâneo ali. E ele já indicaria a fase intermediária. Além disso, esses tumores eles podem ser classificados de acordo com o tamanho e o número. O tamanho, então, pode ser classificado como A, se for menor que 1 centímetro, em B, se for de 1 a 4, em C, se for maior que 4 até 10, e em D, se for maior que 10. Em relação ao número, se não tiver nenhum tumor, o animal vai ganhar o score 0 e ele vai ser descrito como não debilitado. Se o animal tiver de 1 a 5 tumores do tamanho A e de 1 a 5 tumores do tamanho B, esse animal ele recebe o score 1, onde diz que o animal tem uma debilitação leve. Se o animal tiver mais que 5 tumores A, mais que 5 tumores B e de 1 a 3 C, ele vai receber o score 2, onde a debilitação então é considerada moderada. E se ele recebeu o score 3, então ele tem que ter mais que 5 tumores do tamanho A, mais que 5 tumores do tamanho B e mais que 4 tumores C. E, além disso, mais que um tumor D. E aí o animal já vai ter uma debilitação severa. Esse tumor também, então, ele é de origem epitelial e de natureza benigna. Na microscopia, a gente vai encontrar, então, projeções papilares, que seria como se tivesse um crescimento, como se fosse um calo, seria algo para fora. Como a Duda explicou, a literatura traz que é como ele tem uma forma de árvore. Daí tem alguns lugares que trazem como arborizada ou em formato de couve-flor. Ele é sustentado por uma abundante base fibrovascular, que é formada por tecido conjuntivo fibroso e tem presença de vasos. Aí a gente pode ter a presença de melanóforos ou melanomacrófagos na derme. Então, os melanóforos é aquelas células que armazenam ou produzem o pigmento que eu comentei, e os melanomacrófagos são macrófagos que fagocitaram essas células ou acabaram fagocitando o pigmento. E isso vai interferir na coloração
do tumor. Se for mais escuro, então a gente sabe que vai ter uma maior quantidade dessas células. E se não tiver nenhum pigmento ou for claro, a gente sabe que tem uma menor quantidade dessas células. Então, a pele, na histologia normal, tem mais ou menos de 4 a 7 camadas de células. Porém, quando a gente tem essa alteração, vai ter uma grande variação na proliferação celular. E a gente pode ter uma hiperqueratose e aquela projeção papilar, que seria essa hiperplasia papilar que eu comentei antes. Na camada basal, assim como entre as outras camadas da epiderme, pode ter vacuolização do citoplasma das células e ocorrer, então, a degeneração dessas células, que, consequentemente, pode gerar necrose e, se vir a romper e soltar essas camadas, pode ter ulcerações. Aqui nessa imagem, então, a gente tem a proliferação epitelial, principalmente aqui nesse lado, e aqui a gente tem a hiperqueratose. Além disso, tem presença de pigmento, e aqui a gente consegue ver que houve necrose e tá soltando as camadas, tá separando essas camadas. Aqui, se tiver um rompimento, pode ter, então, úlcera, que é bem comum ser encontrado no caso desses tumores. Aqui também a gente tem uma proliferação da derme. Então, essa proliferação da derme, ela é um estroma hiperplásico que vai ter a presença de vasos sanguíneos e uma grande quantidade de tecido conjuntivo, fibroso geralmente. A espessura, e isso vai aumentar a espessura da derme. Então, esse crescimento, como eu falei que pode ser semelhante a um calo, antes de ulcerar e coisa, ele não é só pelo tecido epitelial, e sim pela derme também. Não só pela epiderme, no caso. Aí a gente pode encontrar a presença de corpúsculos de inclusão, e por isso que desconfia-se, então, de um vírus. Esses corpúsculos, eles vão ser intracelular e eosinofílicos. Também é encontrado fibroblastos bem diferenciados, assim como as outras células, o que ajuda a caracterizar, então, esse tumor como benigno. É frequente também encontrar os infiltrados perivascular e células mononucleares. Então, aqui, nessa imagem, a gente consegue ver a hiperqueratose, a gente também consegue ver que é um crescimento papilar e a gente consegue ver o estroma fibroso. Aqui também. A gente vê que tem um crescimento diferente na pele, aqui tem uma proliferação epitelial e aqui a presença dos vasos. Aqui também tem a presença de necrose, parece que tem a separação das camadas também, como na imagem que eu mostrei antes. Aqui comparado com a histologia normal, e aqui seria os melanóforos que eu comentei antes também. Aqui é outro corte, onde a gente consegue ver o epitélio fibroso, o estroma fibroso, aqui mais de perto, aqui comparado com o normal. Aqui a gente consegue ver que tem a presença das escamas, então, que formam essa estrutura. E nessa imagem a gente consegue ver bem que ele tem um crescimento papilar, uma projeção. E outra coisa que pode ser encontrada nesses tumores é a presença de crescimento de lâminas de queratina, que a gente chama de pérolas de queratina, que seria essa imagem que está em rosa aqui mais de perto. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico, então, ele é clínico, o clínico, então, ele vai ver a presença dessas massas, mas deve ser feita a confirmação se realmente é fibropapiloma, através da histopatologia. Além disso, como a gente comentou, pode ter presença de tumores internos. É difícil que seja antes de ter externamente, mas pode acontecer. E para ser diagnosticado isso, o clínico ele deveria fazer, então, algum exame de imagem, mas tem alguma coisa vai ter que induzir ele a fazer isso, porque ele não vai, eu vou fazer para ver. Não é uma coisa rotineira, a não ser que esteja algum estudo que passe por isso. Mas então teria que ter alguma causa para ele fazer esse exame. Então, o fibropapiloma vai trazer diversos impactos para as tartarugas, dependendo do local onde ele vai ser encontrado.
ele vai causar problemas de alimentação, locomoção ou visão. E também alterações na flutuabilidade e na pressão. Aqui nessa imagem, que é do Museu Oceanográfico da Univale, que fica em Penha, essa tartaruga estava com um tumor bem na nadadeira esquerda. Então, provavelmente, ela tinha dificuldade em se locomover e, consequentemente, em conseguir se alimentar direito. E a gente sabe também que aproximadamente 25 a 30% das tartarugas apresentam tumores externos e também vão apresentar tumores internos. Esse tumor interno a gente chama de fibropapilomatose visceral, que, como a Mariela falou, pode ser fibroma, fibrosarcoma ou também microfibroma. E eles vão estar principalmente no parênquima do pulmão, eles vão causar necrose hepática, insuficiência renal e também podem gerar obstrução intestinal, dependendo do tamanho no que se encontrar. E esses tumores vão ser incompatíveis com a vida. Então, se a gente acha uma tartaruga e sabe que está com fibropapilomatose visceral, é indicado fazer a eutanásia. Aí, ali, dá para ver nas imagens um nódulo pulmonar meio grande e ali o calo, que nem a Mariela falou, no coração. E o tratamento, então, se sabe que nada é efetivo a não ser remover aquilo que está atrapalhando a sobrevivência da tartaruga. E a gente sabe que tem animais que conseguem se recuperar sozinhos, sem ajuda, mas a gente pode evitar que que o vírus se prolifere, como não aquecer a água e evitar a imunossupressão. A gente sabe que infecções por herpes vírus, quando a temperatura da água é aumentada, pode induzir e até mesmo agravar as lesões causadas por ele, porque vai diminuir o período de latência, de incubação. E caso o animal esteja com mais de 75% do corpo com tumores, como é o caso dessa tartaruga da imagem, também é recomendada a eutanásia. Nossas referências. E obrigada. Parabéns, então, meninas. Ficou muito legal. Obrigada, Dani. Se alguém tiver alguma Obrigada. pergunta... Oi. Bom dia, boa tarde a todos. Oi. Oi. Parabéns, meninas, pela palestra, pela escolha do tema, né? Bem legal, bem diferente, né? A gente não está acostumado a palestra com tartarugas, então é bem legal. E vocês falaram da glândula do sal, eu perdi um pouco ali, seria... Ela é acessível externamente, essa glândula do sal, porque a gente tem a glândula do sal nas aves, que chama também glândula nasal. Ela fica bem próximo, né, do orifício nasal, ali bem próximo, acima dos olhos, geralmente. Como que é na tartaruga? E se é a mesma... Na tartaruga, ela vai ficar como se fosse atrás dos olhos também. E ela vai ser... O sal vai ser liberado, né, em forma de lágrima, como se fosse uma lágrima. Uhum, entendi. Ela faria, como na ave, ela deve fazer o papel da alça de Henle, né, na eliminação do sal, já que não tem alça de Henle nos répteis, né? Imagino que seja isso. Acho que é também. Porque na ave, assim, os rins das aves têm néfrons reptilianos
mas tem néfrons mamíferos que têm alça de N, então é uma coisa meio intermediária. E as aves, aquelas aves que são de deserto ou que são submetidas a altas dietas com sal, daí elas desenvolvem bem a glândula do sal, a glândula nasal, para fazer esse auxílio ao rim, né? Então, eu imagino que no caso dos répteis deve ter só néfron reptiliano e precisa muito, deve ser uma glândula muito importante, muito desenvolvida né, nos répteis, nas tartarugas aí. Não sei se vocês leram, querem complementar alguma coisa. Eu só estou falando em relação ao comparativo que eu sei de ave, né? Eu achei interessante. Eu acho que é bem isso, prof. Uhum. Legal, gostei bastante, meninas. Parabéns. Obrigada. Tem uma pergunta da Kawane, então. Primeiro ela falou boa tarde e parabéns. E ela tem uma dúvida quanto à notificação e diagnósticos. Foi falado que o primeiro registro foi em 1938 e depois no Brasil só em 1986. Teria uma explicação para essa diferença de tempo? Se foi por falta de casuística ou por falta de necrópsia ou algo do tipo? Então, provavelmente a gente não tinha o vírus ou alguma coisa que desencadeasse essa doença aqui no Brasil. Tava só lá, acho que foi nos Estados Unidos que foi visto a primeira vez. Então, com isso, com o contato de uma tartaruga com a outra, foi chegando mais perto da gente. Não sei se a Mariela quer complementar alguma coisa. Não, eu não cheguei a ler nada sobre, mas talvez até pela questão de como eles não sabiam exatamente o que é, pela questão de alterações, né? Do ambiente também. Talvez alguma coisa relacionada a isso. Mas eu não cheguei a ver específico. Em relação com o microfone desligado, que bom, né? A Stephanie, então, eu fiquei em dúvida em questão à etiologia. Vocês citaram que pode ser causa viral e depois citaram o vírus de novo. Sabem se foi feito RT-PCR para confirmação? Quer falar tudo ou quer? Pode falar. Eu sei que tem um estudo que eu li que fala que, eu posso até mandar no grupo depois, que todas as tartarugas que tinham a presença do tumor tinham a presença do vírus. Porém, eles até foi feito crescimento em células e inoculado em tartarugas saudáveis e tal. Só que eles não garantem que seja só o vírus, porque eles não têm certeza que aquelas tartarugas que não tinham apresentado o tumor ainda não tinham vírus antes, então, ou alguma outra coisa antes, tipo, outro fator. Eu li só isso sobre. Mas eu lembro de ele no texto falar sobre até crescimento em células. Eu não lembro exatamente se tinha RT-PCR, mas não sei se a Duda lembra. Não, eu não lembro também do método que foi feito. Ô meninas, já complementando, não, indo no embalo dessa pergunta aí da etiologia, vocês falaram ali num determinado momento que o contato com humanos poderia, né, aumentar a temperatura da água e contato com humanos, esses dois fatores aí. Então tem alguma correlação com algum vírus humano ou o humano carrega algum vírus que pode, eu talvez perdi isso lá no começo, lá falhou um pouquinho minha internet. Não sei se vocês têm alguma explicação disso, tá? Obrigado. Ótima apresentação, parabéns. Obrigada. Eu vi na questão de contato, que eu vi contato com humanos na questão de poluição, tipo fatores de estresse, fatores de poluição, produtos químicos. Eu vi em relação a isso, não a um vírus humano que possa interferir. Isso é mais da influência da imunossupressão mesmo. Se a tartaruga vai em um ambiente poluído, ela vai ficar mais estressada e vai ficar imunossuprimida.
Obrigado, acho que era isso mesmo. Eu fiquei com essa dúvida aí, tá? Obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que era isso, então. Então, muito obrigado mais uma vez, meninas. Obrigada a todos pela presença e nos encontramos sexta-feira que vem para mais um GISPA, então. Bom final de semana a todos e até mais. Lembrem do link da Obrigada. presença. Obrigada. Até mais, gente. Até mais, gente.